Se liga aí que hoje a gente vai começar a fazer o nosso portfólio junto, o nosso web currículo. Então vem comigo que eu vou te mostrar essa primeira parte. Bom, gente, faremos tudo com React, tá? Então a gente não vai usar HTML, CSS, JavaScript como a gente está acostumado. Aí eu vou estar tentando implementar um pouco mais de coisa aqui, um pouco mais de conteúdo top, assim, que mais empresas pedem. Então eu estou implementando já mais agora o React com vocês. Não vou implementar ainda o TypeScript, eu vou começar com JavaScript normal, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa ter algumas coisas instaladas aqui, tá? Como por exemplo, aqui a gente precisa ter instalado o Node, tá? Então, já deixo o Node.js instalado aí, tá? E eu tenho aqui, ó, o Git Bash, tá? Que eu uso bastante, que é lá no Git. É só você baixar o Git aqui, tá? Você pode baixar para Windows mesmo ou para Mac e assim por diante, tá bom? E assim a gente vai conseguir, através dos comandos, executar os nossos projetos React, tá? Eu uso bastante o Yarn, tá? Em vez de usar o NPM, né? Eu uso bastante o Yarn para a gente começar a fazer essas coisas. Então, eu basicamente instalo o Yarn pelo NPM. Então, eu dou um npm install yarn menos global, né? Menos global e menos save. E aí, beleza, consigo usar o Yarn, tá? Então, vamos lá. Eu já tô com o meu bash aberto aqui, beleza? O que que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso projeto React dentro de alguma pasta. Então, instalando tudo, né? Tendo tudo instalado, toda a parte do Node instalada, toda a parte do Git instalado, o que que a gente vai fazer? Você vai abrir com o botão direito numa pasta, botão direito e vai apertar abrir com bash, tá? Abrir terminal bash. E assim a gente vai conseguir fazer os nossos comandinhos aqui, tá? Né? O git bash. Então, isso aí lá dentro da pasta que você quer. Agora é só você dar um yarn create react app e colocar o nome do teu app, né? No meu caso aqui, eu vou colocar como resume, tá? Então, esse aqui vai ser o meu resume, ou seja, vai ser como se fosse o meu currículo, tá? Então, é isso aí. Eu acho que eu tinha que ter colocado create react app, na verdade não. Agora é só esperar instalar. Beleza, gente. Agora sim que estiver instalado, né? A gente dar um clear aqui pra gente só conseguir ver as coisas melhor. Então, estamos instalados. Eu posso dar um CD aqui para dentro do nosso resume, né? CD resume. Então, agora eu já estou dentro aqui da minha pasta resume, dentro do meu aplicativo, tá? O que que a gente já vai fazer aqui? A gente vai instalar algumas bibliotecas, alguns frameworks que a gente vai utilizar durante o projeto, tá? Então, vamos usar as primeiras, né, desse primeiro vídeo. Já vamos usar o Styled Components que a gente vai usar, tá bom? Que a gente vai instalar o Styled Components, beleza? E também a gente vai já instalar uma outra biblioteca que a gente vai usar um pouquinho mais para frente, tá? A gente já vai aproveitar e fazer as duas bibliotecas de uma vez só, beleza? Então vamos começar aqui com o Styled Components. Então, aqui ó, Styled Components, menos save, beleza? E aí, assim que terminar de instalar, a gente já instala o outro aqui, tá? Poderia ter instalado tudo numa linha só, mas eu vou fazer uma por uma, beleza? Aqui já terminou de instalar, então deixa eu dar um clear de novo. E agora a gente vai vir aqui, ó, e é o dar um yarn, add, como que é o nome? É typed.js. Então, esses daí são os que a gente vai usar por enquanto, beleza? Pronto. Terminou de instalar aqui, a gente já tem já está salvo no nosso Git local aqui também. Então estamos dentro da pasta, agora a gente só dá um code ponto, e ele vai abrir o Visual Studio Code pra gente aqui dentro da nossa pastinha, beleza? Então eu só vou pegar aqui algumas coisas com vocês pra gente já remover, né, aqui do React que não vão ser muito necessárias pra gente no momento. Então, vamos lá, vamos começar primeiro com esse app.css, a gente já pode excluir já, bom, já move tudo para lixeira. O app a gente pode deixar, né, a gente deixa só a divisinha dele aqui por enquanto, né, vamos colocar aqui um H1 só, Olá Mundo, né, tão famigerado, tão famoso. Vamos fazer o que é sempre bom, né, import React from React, tá, então já para deixar
as coisas no conforme aqui. Esse app test aqui a gente também vai tirar. O index a gente vai mexer aqui no index CSS, tá? Neste index JS a gente vai tirar estes carinhas aqui, tá bom? Aqui a gente deixa esse o index CSS, React DOM e o React, beleza. A gente vai deixar assim por enquanto. Esse logo também a gente pode tirar. Esse daqui a gente pode tirar. Esse também a gente pode estar tirando, tá? Então, aqui já está salvo o nosso index. E agora, lá no nosso index CSS, eu vou deixar para vocês aí. Eu vou deixar para vocês na descrição esse import aqui que eu vou usar de fonte, tá? Esse import de fonte, né? Então, eu já vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui já. Que eu vou colocar ele como a fonte family default já, né, que a gente vai estar usando, beleza? E eu vou deixar um link aí embaixo que tem todo o default CSS para a gente conseguir trabalhar. Então ele já deixa tudo default, deixa tudo sem nenhum tipo de propriedade, tá? Ele já deixa tudo zerado já para a gente só começar a trabalhar, certo? Minha colinha aqui, tô arrastando um pouco pro lado para ficar mais fácil, né? Fechou. Beleza, depois disso aqui, a gente vai começar a fazer o nosso esquema de pastas, tá? Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Components, tá? Onde a gente vai criar os nossos componentes aqui, e uma pasta chamada Pages, tá? Onde aqui eu vou colocar as páginas que a gente vai usar, que é as páginas que serão renderizadas propriamente dito, tá? Dentro da pasta Pages, eu vou criar um main, tá? JSX, claro. Eu vou criar esse main JSX porque dentro dele a gente vai renderizar tudo. Então vai ficar tanto a parte do título quanto a parte do menu lateral e assim por diante, tá? Então a gente vem aqui no nosso import React from React, delay, tá? E nosso export default function main, certo? Por enquanto não vamos usar nenhum parâmetro. Return, né? A gente vai usar um return aqui, vamos usar uma div fantasma e vamos colocar aqui o nosso h1. Essa é a nossa página main, nossa página main. Beleza? Só pra gente conseguir se identificar. A gente vem no app aqui agora. Se a gente vier no nosso app, a gente só vai colocar aqui o main. Beleza? Importou aqui. E se a gente vier aqui apertar o Ctrl aspas, trocar do PowerShell para o Git Bash, tá? E aqui no nosso Git Bash eu vou dar um yarn run start. E agora sim, quando ele terminar de abrir aqui, a gente vai conseguir ver os resultados, tá? Que seria o que? Ele vai renderizar o nosso componente main, que vai estar aqui, ó. Essa é a nossa página main. Então, vamos ver aqui, ele está carregando. Localhost 3000 aqui, ó, já tá carregando, vamos ver. Pronto, aqui, ó, essa é a nossa página main, tá vendo? Ele já tá até default, não tem nada, ele tá com uma fontezinha mais bonita, tá? E eu optei por trabalhar com uma paleta de cores aqui do colors.co. A gente vem aqui algumas paletas, a gente consegue umas paletas de cores. Eu optei trabalhar com essa paleta de cores aqui. Você pode ficar à vontade para trabalhar com qualquer outra paleta que você achar ou que você tem em mente, mas eu optei por esse tema mais escuro e amarelo aqui, tá? Então, as cores que eu vou estar utilizando são essas aqui, beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui pro meu projeto. Opa, fechou. Então, beleza. Aqui a gente já tem o nosso main, tá? A gente vai trabalhar primeiro com uma coisa que chama mobile first. Então a gente sempre vai trabalhar primeiro com a parte responsiva, tá? Então a gente vai fazer primeiro a parte pro mobile para depois a gente partir para a parte desktop, tá? Então eu vou dividir esse projeto em vários vídeos, tá bom? Mas enfim, a gente vai fazer agora primeiro a parte do menu lateral, eu vou chamar de sidebar, tá? Essa sidebar a gente vai estar usando para a parte mobile, onde vai ter um resultado muito parecido com esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai ter um resultado bem parecido com esse daqui,
onde ele abre esse menuzinho lateral aqui, tá vendo? É esse daqui, né, como vocês viram no começo do vídeo, mas vai ser o resultado final dessa primeira aula, tá? Que eu tô separando em aulas aqui, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro essa parte do menuzinho lateral, e aqui vai ficar todo o conteúdo, fechou? Então é isso daqui que a gente vai estar fazendo hoje, beleza? E ele vai ficar bem parecido com isso aqui. Se a gente vier aqui na parte responsiva, né, se a gente colocar essa parte mobile aqui, a gente consegue ver aqui, ó, iPhone XR, iPhone 12 Pro, ele vai ficar nessa pegada aqui, você pode clicar até fora aqui da casinha que ele não abre agora, né, mas você clicar aqui e você clicar fora que ele também fecha. Se eu fechar isso daqui, voltar, tamanho normal, eu clico aqui, clico nesse preto mais opaco aqui, ele fecha também. Então a gente vai fazer isso daqui, vai ficar bem interessante, beleza? Bom, então aqui a gente vai dar continuidade, tá? O que que faremos primeiro? A gente vai, já tem a nossa main page aqui, tá? Vamos criar um estilo para essa main page, já para deixar no jeito aqui, tá? Vou chamar de main.styled, tá? De styled components, então main.styled.jsx, tá? E aqui nesse main styled.jsx eu vou ter que importar o styled, tá? Do styled components, porque aqui eu vou exportar uma variável de estilização, que seria o meu, abre aspas, componente, né? Vou colocar assim meu componente estilizado. Então, vou chamar de main container, aqui styled.div, que eu vou estar criando uma divisão. E aqui sim, dentro dessa divisão, eu vou colocar um background color. O background color ele vai ser da cor 353535 lá, que vocês viram aqui é um cinza, tá? Que é uma das cores daquela paleta. E por enquanto vai ser isso aqui, tá? Vai ficar escura a nossa página, por assim dizer, né? Ela vai ser uma página escura, então vou ter que colocar as cores branca, tá? Então, já por default, eu já venho aqui, tá? E eu já coloco aqui uma color, né? Deixa eu já colocar aqui a color, que não necessariamente vai ser branca, né? Porque como nossa paleta, ela vai ser meio cinza. Então, aqui. Fechou. Então, beleza. Temos agora as nossas cores, as coisas meio definidas aqui, tá? Vou fechar isso daqui. Na parte main a gente não vai mais usar por enquanto, beleza? E agora a gente vai vir aqui nessa pasta components e vamos criar o nosso primeiro componente que a gente vai chamar de sidebar. Então, nosso primeiro componente, sidebar, que vai ter, né, a gente vai trabalhar em cima dele. Então a gente vai ter o nosso index.jsx e também teremos o nosso styled.jsx, tá? Que aqui a gente vai importar um direto para o outro aqui. Então no nosso index aqui a gente vai ter o nosso import react from react de padrão, export default function, vamos colocar uma sidebar, tá? E aqui eu vou colocar os parâmetros, só que eu não vou colocar o parâmetro por agora, tá? Possivelmente a gente use parâmetros aqui, mas não vamos colocar nada por agora, tá bom? Vamos colocar o nosso return aqui, return, e vamos testar aqui, ver se o nosso componente está chegando, né? Então, essa é a nossa sidebar. Beleza? Vamos ver aqui. Salve. Deixa eu pegar, né? Eu tenho que colocar a sidebar dentro da nossa main, né? Então deixa eu vir aqui em cima e colocar uma sidebar. Opa, beleza. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Essa é a nossa sidebar, essa é a nossa página main. Repara, né, que não tá aparecendo direito, né? Tá bem esquisito porque a cor tá meio cinza, né? O background tá branco. Mas daqui a pouco a gente já vai mudar esse background, já vai ficar uma coisa bem mais legal, tá? Justamente porque eu não coloquei aqui, né? Eu tenho que colocar, que eu acabei esquecendo, que é esse main container. Então a gente já vem aqui, ó, já aqui é o main container, tá? Já fica até mais prático aqui, main container. Pronto, agora sim a gente tem o nosso background preto, tá? Então beleza, aqui a gente vai fazer a nossa sidebar, tá? Como que a gente vai fazer a nossa sidebar? A gente vai criar para ela um container para nossa sidebar. Deixa eu fechar aqui o main, né? E o main styled também. Então, a gente vai criar
um container para ela. Então, vamos lá, import styled from styled components, certo? E vamos criar aqui, ó, um export const sidebar container. Vai ser uma divisão. Então, div, fechou? Display flex, tá? Porque dentro dela a gente vai ter os nossos componentes bonitinhos, tá? Então, nossos componentes de link, tá? Então, display flex direction column, a gente vai trabalhar com position absolute, beleza? A gente vai colocar uma altura de 100% aqui, fechou? Vamos colocar um width de, por enquanto, tá? Por enquanto de 2rm, beleza? Depois a gente vai mudar esse width porque a gente precisa fazer com que ele seja responsivo, ou seja, clica ele abre, então a gente vai ter que mexer com estados aqui. Mas por enquanto é isso. Vamos colocar aqui um background color. Vai ser o 2020, esse aqui. Justify content. Flex start. Padding. A gente vai trabalhar com 0 e 1 RM. Transition, claro que a gente vai precisar ter uma transição de width, né? Então quando a gente for mexer no width, a gente vai criar uma transição. Então a gente vai mexer uma transition width, a gente vai ter de meio segundo, beleza? E ele vai ficar lá no nosso ZIndex 3, ele vai ficar um passo à frente, tranquilo? Então eu acho que aqui seria o nosso sidebar container. Então já vamos colocar aqui o nosso sidebar container e importar ele aqui, beleza? Então, se a gente for ver aqui, a gente já tem aqui na nossa esquerdinha, né? Tanto que você consegue ver aqui, ó, que até tá para frente, né, do nosso texto original. Então isso daí é um bom sinal, por assim dizer. Beleza? Vamos dar continuidade. O que a gente vai fazer agora, a gente vai criar, né, a gente vai criar o nosso botão, certo? A gente vai criar aquele nosso botão de menu. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar primeiro uma divisão para agrupar os dois botões que a gente vai ter, tá? Então, vamos lá, a gente vai criar aqui export const, eu vou chamar de div sidebar, tá? Style div. E agora aqui eu vou colocar, deixar o cursor, vou colocar o pointer, né? Que é nele que a gente vai clicar. Vou colocar uma altura aqui já de 3rm e uma margem, aqui, ó, uma margem bottom de 3rm também. Fechou. E agora sim a gente vai começar a trabalhar o nosso ícone. Então, export const icon sidebar styled.div também. A gente vai colocar margem top 2rm. A gente vai colocar um width de 30 pixels e uma altura de 2 pixels e meio. Vamos colocar 2.5 pixels aqui para ele ficar legalzinho, tá? O background color dele vai ser aquele amarelo, então eu vou pegar, copiar e colar aqui. E o border radius de 100 pixels. Fechou. Vai ser o nosso border radius de 100 pixels. Agora, vamos fazer o nosso after before. Então, after e também before. Vou colocar um content, né? Tirar o content dele. Fechou? O border radius também de 100 pixels, né? Porque eu tô pedindo para todos eles terem a mesma proporção. Position absolute. O width também de 30 pixels. A altura de 2.5 pixels também. E o mesmo background color. Né? Poderia muito bem ter copiado e colado, mas a gente faz assim mesmo. E agora, pra gente colocar meio que... Agora eu coloquei aqui basicamente que tem 3 risquinhos, só que os 3 risquinhos eles são um em cima do outro.
Então eu preciso falar que o after ele vai ganhar pixel e o before ele vai perder pixel para meio que ficar um em cima do outro ali. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou pegar as propriedades individuais, então vou colocar aqui o after, eu vou chamar ele de transform translate y, tá? Translate y, menos 10 pixels. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, tanto que eu só vou copiar e colar. Aqui vai ser o before. Em vez de menos 10, aqui vai ser 10 pixels. Beleza? Então, agora a gente vai chamar o nosso icon sidebar dentro da nossa div sidebar. Então, a gente vai chamar aqui a nossa div sidebar. E agora a gente vem no nosso icon sidebar. Vamos ver como é que tá. Deixa eu só importar ele aqui, que já deu erro aqui, já até tinha aparecido embaixo. Aqui, ó, mas esse daqui, ó, tanto que já tá apertando, mas não tá tendo funcionalidade nenhuma. Então a gente já vai começar a fazer o próximo aqui, beleza? Vamos voltar lá para nossa estilização e agora a gente vai fazer o X, beleza? O nosso X a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa que eu vou chamar de icon sidebar close, tá? Então vai ser exatamente a mesma coisa aqui. Vai ser o close, tá? E agora vai ser basicamente a mesma coisa aqui, tá? Um margem top e tal, mesmas funcionalidades. Só que aqui eu vou colocar ele com uma rotação de 45 graus, tá? Uma rotação de 45 graus para ele ficar meio inclinadinho. E eu vou chamar um before dele, né? Eu vou chamar um before dele. Para quê? Basicamente para eu pegar ele e colocar em 90 graus, então para ele ficar parecendo como se fosse um X mesmo. Que se eu salvar, né, basicamente aqui, ó, deixa eu salvar, pegar esse cara aqui e substituir ele, né? Vocês vão ver que só tem um lado aqui. Então se eu chamar o before, né, se eu vim aqui chamar um before ou um after mesmo, né, eu vou chamar o before aqui e falar para ele assim, ó, transforme rotate 90 degree. É basicamente isso, tá? Eu vou falar para ele inverter e ficar tipo no sentido oposto. Só que aqui ele não vai aparecer, eu preciso colocar as mesmas propriedades aqui dele. Então eu venho aqui o content primeiro, então content vazio. Aqui. Então o content vai estar vazio. O border radius vai ser 100 pixels, position absoluto vai ser basicamente a mesma coisa aqui, só que sem o margem top. Aqui, vamos ver, vou pegar aqui, ó. Mesma coisa sem o margem top, né? Deixa eu colocar para frente aqui. E aqui o position absolute. Fechou? Então, aqui a gente já consegue ver que ele formou um X. Beleza? Como que a gente vai fazer agora para esse X abrir e fechar, certo? Não necessariamente abrir e fechar, né? Mas ele trocar as formas. Tipo, ele vai ficar normal, ele vai trocar entre o icon sidebar e o icon sidebar e o icon sidebar close. Como que a gente vai ter que fazer isso? A gente vai fazer isso com uma coisa do React muito boa, que chama useState. Então a gente vai manipular o estado do componente, tá? Como que faremos isso? A gente vai chamar de const, a gente vai ter o nosso estado isOpen e o setOpen vai ser igual a useState. E ele vai importar aqui em cima do nosso React. Vou colocar como falso, porque ele vai começar fechado. Então, agora sim a gente vem aqui, ó. A gente vai chamar os dois componentes aqui. isOpen, né? Se isOpen for verdadeiro, ou seja, se ele estiver aberto, eu quero que você me mostre este carinha aqui, ó. Quero que você me mostre para fechar, certo? Então, ó, me mostre esse cara aqui. Caso contrário, se ele já tiver fechado, eu quero que você me mostre esse cara aqui, certo? Porque esse cara aqui eu quero que você me mostre quando ele tiver fechado, né? Quando eu quero abrir, eu quero que você me mostre o normal. Quando ele já estiver aberto, eu quero que você me mostre o xizinho, tá? Então, ó, aqui o estado já está como falso, então
ele já está com essa funcionalidade aqui. Se eu trocar aqui de falso para verdadeiro, opa, salvar aqui, repara que ele trocou para o X, beleza? Então a gente pode seguir aqui, colocar um falso. Como que a gente pode dar continuidade nisso aqui? A gente pode criar aqui uma função chamada toggle, né, para a gente trocar. Então, vou chamar de toggle open. Ela vai ser uma função aqui, uma funçãozinha, e eu vou falar para ela, vou setar o open, ou seja, vou alterar o estado dele como sempre o oposto de isOpen. Então, se aqui for falso e eu clicar no toggle open, isso aqui vai virar verdadeiro. Se eu clicar no toggle open, isso aqui vai virar falso e assim por diante. Né? Por se tratar só de duas opções, fica bem mais fácil. Então, eu venho aqui, um clique, toggle open. Certo? Beleza? Então, se eu voltar para cá, ó, repara que legal, ó, eu clico, ele muda. Beleza? Só falta agora a gente fazer a parte de abertura dele. Fechou? Então, vamos dar continuidade. Para a gente fazer a parte de abertura, eu quero mexer no width dele. Igual eu falei para vocês, que a gente ia mexer daqui a pouco, que a gente ia mexer aqui ó, no sidebar container. Eu quero que o width dele aumente, certo? Como que eu vou fazer para o width dele aumentar? Eu vou mexer nas propriedades com o Styled Component. Então eu venho aqui, ó, vou criar uma props, certo? Essa props aqui como se fosse uma rel function, né? Como se isso aqui tivesse entre parênteses, beleza? Eu posso muito bem fazer dessa outra forma aqui, ó. Eu posso desestruturar, né? Então, vou fazer só um open aqui. E aí chama open aqui também. Tá? Eu posso muito bem fazer isso. Só que eu quero fazer com vocês primeiro o cru. Para vocês sim poderem entender como que funciona as coisas. Para depois a gente poder ir um pouco mais avançado. Então, se props open, ou seja, se ele for verdadeiro, eu quero que ele receba aqui um 20 ren, ou seja, que se ele estiver aberto, né, se isOpen for verdadeiro, eu quero que ele ocupe bastante espaço. Então, vou colocar 20 rm e, caso contrário, eu vou voltar para o 2 rm que ele estava, beleza? É basicamente isso que eu quero fazer. Como que eu vou fazer agora para isso daqui funcionar lá? Bom, eu tenho uma propriedade chamada open, certo? Lá no nosso sidebar container. Como que eu vou verificar isso daqui, ó? Vou clicar aqui, ó, open, que é a propriedade que a gente tem lá, beleza? Como que eu vou validar, como que eu vou colocar true ou false? Fácil, isOpen. Então, se isOpen, então se esse estado aqui for falso, open vai ficar falso, ou seja, 2rm, naquele jeitinho que tava. Se isso aqui for true, o isOpen vai ser true, então logo ele vai vir aqui e abrir 20rm. Olha só, eu clico, ele abre, eu clico, ele fecha. Tá vendo que legal? Então a gente consegue fazer isso daí de uma maneira bem dinâmica, bem interessante. Fechou? E agora pra gente... como é que eu posso explicar? Pra gente abrir, né? A gente tem aquela divisão preta atrás, onde a gente clica naquela divisão preta meio opaca, pra gente fechar direto, né? Pra ficar não ficar esse background branco aqui, né? Eu fechar e não aparecer esse fundo branco, eu conseguir interagir com isso daqui ainda. Bom, gente, isso daqui é simples, tá? Muita gente... Eu sempre pesquisei muito isso e nunca consegui encontrar uma solução quando eu tava começando, mas no final das contas eu descobri que é uma coisa bem básica. Eu vou criar uma div. Então, vou chamar ela de black div. Ela vai ser styled.div. Beleza? E o que que eu vou falar? Eu vou falar para ela que ela vai ter um background color, tá? Qual vai ser o background color? Eu vou colocar aqui 0, tá? E aqui eu vou mudar a opacidade. Eu vou colocar ali perto do A4. Vamos ver aqui, ó. Um A... Vamos lá. Ó, A6, A4. Aqui. Então, esse daqui vai ficar como background. Eu vou chamar ele de... Colocar uma posição absoluta nele. Então, position absoluta. Vou colocar ele lá no top 0. E left 0 também. Oh, caramba, aqui. Top left 0. E o mesmo esquema do width passado. Só que a diferença, em vez de a gente colocar aqui 20 rm, eu vou querer que ele preencha tudo, certo? Então, vou vir aqui, ó, chamar de novo o meu props.
vou chamar de open também, tá? Posso dar o nome que eu quiser aqui. Eu vou falar que se ele for aberto, então ele vai preencher 100% da tela, ou 100 VW, tá? Caso não, só coloca 0 aqui, beleza? A altura dele sempre vai ser 100% da altura, né? 100% da altura. Eu vou colocar eles em index 2, né? Um abaixo, só um abaixo aqui desse daqui, pra gente não ter nenhuma dor de cabeça mais pra frente. O cursor dele vai ser pointer, porque eu quero que o pessoal olhe para que se clicar lá, ele feche, tá bom? E aqui o mesmo esquema, transition width, 0.2 segundos, vou colocar aqui, tá? Mesma coisa que a gente colocou aqui, de transição, certo? Que é para dar aquela sensação de animação, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa black div aqui, e eu vou colocar ela logo embaixo. Eu vou colocar ela logo embaixo do container aqui, ó. Certo? Tem que colocar ela aqui. Só que para eu colocar ela aqui, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que criar uma div vazia, né? Um elemento vazio aqui. Então, assim eu coloco e fica mais prático aqui, ó. Eu não declarei ela lá em cima, então Ctrl espaço, chamei ela lá em cima black div. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver com ela de ver a props, né, que eu realmente coloquei. Eu preciso colocar o open aqui. Então, aqui, ó, vamos chamar o seguinte. Colocar aqui open, colocar is open, certo? Então, se tiver aberto, ele preenche, se não, não, certo? Então, ó, cliquei, preencheu. Só que aqui ele não tá fechando, certo? Se eu clicar aqui, ele não fecha. Por quê? Eu preciso colocar um on-click nele. Então, aqui, ó, on-click, mesmo esquema aqui em cima. Então, on-click, toggle open, certo? Então, aqui vai funcionar perfeitamente. Cliquei, fechou. Beleza? Cliquei, fechou. E aqui, se eu clicar aqui fora, ele não abre. Por quê? Essa div aqui, ela basicamente encurtou. Tá bom? Não adianta nada, nem se eu buscar lá nas extremidades, ele não vai. Então, aqui tá tudo certinho. Fechou? Então aqui a gente já tem, basicamente, o nosso menu tá praticamente pronto. Tá? Está praticamente pronto. A gente só precisa agora, a gente só precisa criar os nossos links, tá? A gente precisa fazer uma coisa mais bonitinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro, eu já vou usar aquilo que vocês tinham visto aqui, ó. Esse daqui. O nome de vocês, né? O nome que vocês vão colocar. E a descrição aqui embaixo, certo? A descrição indo e vindo, antes de colocar os links. Beleza? Eu já vou deixar isso daqui certinho. Então vamos lá. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. A gente vai ter que chamar algumas propriedades, como por exemplo, o useEffect. useEffect. E o useRef, que é para usar referência. Beleza? Então, já vamos aqui embaixo. Eu vou criar uma const chamada EL mesmo, tá? Eu vou chamar ela aqui de useRef, colocar como uma referência nula por enquanto, tá? Mas eu vou usar mais para frente. E eu vou colocar aqui uma const typed, porque vai ser o nosso autotyped, né? Então, eu vou chamar ela de typed mesmo. Então, useRef, vou colocar aqui null também. Beleza? Agora sim, a gente vem para o nosso useEffect. Como que a gente faz o nosso useEffect? Dessa forma aqui. Beleza? E aqui dentro do nosso useEffect, a gente vai chamar o nosso typed.current, tá? É igual a new typed, que é a biblioteca typed.js que a gente baixou. Beleza? E tanto que eu cliquei, ele até importou aqui em cima para mim já. Então, quem que vai ser o nosso typed? Vai ser o elemento que eu vou usar como referência, certo? Ou seja, o EL, nosso element. Então, el.current vai ser o nosso elemento que a gente vai criar. E aqui eu vou colocar as opções que eu quero. Ou seja, primeiras opções que eu tenho que colocar aqui. A opção de strings, certo? Strings.
Quem são essas strings? São essas frases que vão ficar aparecendo. Então, por exemplo, software developer, web developer e o HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, tá? Então, essa aqui é a primeira. A gente vai ter que colocar um type speed para falar a velocidade que a gente quer que se formule essas frases. Então, eu vou colocar em 50. Eu vou colocar o backspeed, ou seja, para ele apagar, né? Vou colocar na mesma velocidade da digitação. Então, eu vou colocar um loop, tá? Um loop through. E eu vou colocar aqui um show cursor false, para não ficar aparecendo aquele cursorzinho piscando, que eu não acho que vai ser muito interessante para a gente. E para finalizar, eu vou retornar aqui para uma função anônima, que vai ser o nosso typed.destroy, tá? Typed.current.destroy. Honestamente, eu só estou fazendo isso porque estava descrito na documentação, tá? Mas eu acredito que se eu tirar isso daqui também não vai fazer nenhum malefício, tá bom? Como que a gente vai fazer isso aqui agora? A nossa estrutura do Typed já está pronta, basicamente, tá? Peraí, aqui apareceu um erro aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu com esse erro aqui. Bom, gente, basicamente isso aqui acontece porque a gente não referiu ninguém ainda, tá? Então, fica tranquilo que a gente já vai resolver isso aqui, né? A gente vai resolver com o tempo. O que a gente vai ter que fazer? Aqui embaixo a gente vai criar uma divisão, certo? Nessa divisão, a gente vai ter o nosso H1, onde a gente vai colocar o nosso nome, né? No meu caso, Fernando Pérez Carvalho, tá? Para colocar bem como se fosse mesmo o seu currículo, né? O seu portfólio. Então você precisa deixar o mais formal possível. E aqui no nosso parágrafo, onde aqui nesse parágrafo, embaixo do nome, a gente vai colocar as coisas que a gente quer. Então é exatamente aqui que a gente vai colocar o nosso ref, ou seja, a referência. Qual que é a referência que eu quero que seja esse parágrafo? Eu quero que seja a referência do elemento que eu criei. Então, ó, se você reparar, ele tá digitando aqui sozinho já, né? Mas a gente já vai resolver isso aqui, ó. Mas olha só como tá ficando bem interessante, tá? Mas vamos deixar isso daqui mais estilizado, vamos deixar isso daqui bonito, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá na nossa folha de estilo e a gente vai vir aqui no nosso export const, eu vou chamar de name title, tá? É igual style.div. E agora sim a gente vai fazer cursor, vou colocar como default, não vou colocar pointer porque ele não vai levar para lugar algum. E eu também não quero que fique com aquela parte de texto. Vou colocar um text align center, para ele ficar centralizado. Margin bottom eu vou colocar de 3rm, né, para ele não ficar muito grudado com os menus que a gente for fazer. E eu vou colocar uma altura dele de 1rm aqui, só para ele não ficar interagindo também com quando o texto sumir, ele não interagir necessariamente com os links abaixo que a gente vai colocar. Por fim, a gente vai criar o nosso H1 aqui, vamos colocar uma color para o nosso H1, certo? Vamos colocar aqui uma color. Vamos fazer o mesmo esquema de props, tá? Vamos fazer o mesmo esquema de props para a opacidade dele. Então, opacity, ou seja, porque quando ele for visível, né? Se ele estiver visível, ou seja, eu só quero que ele apareça quando nossa sidebar estiver aberta. Então, aqui eu vou colocar props, funçãozinha, props.open de novo. Se tiver open, você mostra, se não, você não mostra, certo? E aqui, colocar uma font size, né? Deixa eu fechar aqui primeiro. Então, font size 1.3rm, beleza? E aqui é basicamente a mesma coisa para o nosso P, fechou? Basicamente a mesma coisa. Só vamos ajustar aqui. Acho que eu tô com uma mais. Esse daqui é do P, esse daqui é do H1. Ah, tá, fechou. Então, por isso que tava meio esquisito. Pronto, coisa boa. Agora a gente volta tudo aqui, só para deixar bonitinho. E aqui eu não preciso colocar essa font size, ele já vai ficar com uma font size melhorzinha. A gente vem no nosso name title, em vez de div, a gente coloca name title. Ctrl espaço para importar, salvei. E agora vamos ver o que acontece. Ó, repara, ele não tá aparecendo. Por quê? Porque a gente não colocou a opacidade ainda. Porque até então o open dele tá como falso. Então, open, o mesmo esquema. Is open.
Perfeito? Então, ó, a gente vem aqui. Aqui tá até amarelo, nossa, ele tá até bugando um pouquinho, a gente já vai resolver isso aqui, beleza? Mas, pelo menos a gente já consegue ver que tá funcionando. Fechou? O que faremos nós? Vamos primeiro colocar a nossa fonte branca aqui, tá? Vamos colocar aqui uma color, tirar essa color aqui e deixar a color default, que é aquela cinzinha bem clarinha, parecida com a branca, tá? E no caso é só você reiniciar a página aqui que ele volta ao normal. Você fecha, reinicia e abre aqui, que ele volta e aqui ele já tá bonitinho, beleza? E agora a gente já tá finalizando, só falta colocar os links, tá? A gente já tá com tudo basicamente certo aqui. Vamos criar os links e a animação desses links. Então, o link vai ser um componente diferente. Então, na pasta Components, a gente vem aqui, tenha certeza que você selecionou ela, nova pasta, vou chamar de link, beleza? Agora, o nosso link vai ser bem mais tranquilo de ser feito, tá? Deixa eu vir aqui, vou fechar esses dois aqui que a gente não vai mais usar por enquanto, mas só até a gente montar o nosso link. Vou chamar o nosso link index.jcx e aqui o nosso stylage.jcx. Então, import stylage, né, para o nosso style, import react para o nosso link, perfeito? Então, aqui no nosso link, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui já colocar um export default function, vou chamar de link, e que a gente vai usar uns parâmetros. Eu vou agora desestruturar esses parâmetros para não ter que ficar usando props, ponto, alguma coisa, já que vocês pegaram mais ou menos essa ideia na parte do style components. Aqui não muda muita coisa. Então, vou procurar o nome, URL, e eu vou ver se ele realmente vai aparecer. Eu quero saber se ele é isVisible, ou seja, eu quero colocar para ele só aparecer quando eu abrir minha sidebar, mesma pegada. Então, isVisible, isOpen, eu coloquei assim, isOpen. Vou trocar o nome só para não gerar confusão. Então, isVisible, tá? Aqui a gente vai vir aqui o return, certo? Para a gente já renderizar nosso componente. E vamos vir aqui, ó, deixa eu colocar só uma coisa em branco aqui para não dar erro. Já vamos criar aqui o nosso link, tá? O nosso link ele vai ser um pouco maiorzinho, tá? Mas sem crise. Beleza? Eu vou exportar ele como default, então eu vou criar aqui a const link stylage é igual a stylage a, certo? Que vai ser link. E aqui export default link stylage, tá? Para exportar como default, que vai ser a única coisa que a gente vai exportar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Background color, eu quero que ele seja nessa corzinha aqui, nesse preto, tá? Então, nesse preto aqui, esse preto aqui é massa, tá? Ele é por conta do que ele tá opaco, né? Eu quero que ele pegue a parte do background. A cor do texto vai ser branco, tá? Display inline block, beleza? Text align sempre. Text decoration non. Letter spacing 5 pixels, não quero muita coisa. Font size 1.2. Padding, a gente vai fazer o mesmo esquema de props, ok? Então a gente vem aqui, props.visible, tá? Se for visível, eu quero o pad de 1 RM. Se ele não for visível, eu não quero que você me coloque nada. Isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez do padding, a gente vai colocar um margin, tá? Mesma coisa, só que aqui vai ser um RM e 0, né? Eu quero só o padding em cima e embaixo, tá bom? E aqui a mesma coisa para o width, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vai ser width. Width, só que aqui, ó, vai ser o contrário. Quando ele for visível, ou seja, se isOpen, né? Se o isOpen for falso, eu quero que ele seja 0. Senão, eu não quero que ele mude nada. O width eu quero que ele fique natural, tá? Então, porque assim, se o meu width for 0, ele vai sumir, certo? Ele vai espremer até sumir. Então aqui, ó, se ele estiver aberto, ele não vai ter width, ou seja, ele vai acompanhar o pai dele, certo? Caso contrário, se ele for realmente visível, ou seja, se ele estiver aberto,
o width dele vai aumentar e vai fechar. Mais ou menos essa lógica aqui, ó. Esse aqui é falso, esse aqui é verdadeiro, tá? Ok, vamos fazer aqui agora um transform perspective. Vou colocar aqui um pixel e o translate 0, beleza? E o transition de width, colocar em 0,25 segundos, né? 1/4 de segundo. Agora a gente vem aqui, before, content, nenhum content, position absolute, certo? Top 0, left top 0, left 0, right 0, bottom 0 também. O z-index dele é -1. O background color dele é o amarelo mais escurinho que eu tenho na minha paleta lá. Agora a gente vai vir aqui em Transform Scale X. Vou colocar aqui um 0. Ok. Transform Origin 0 e 50%. E por fim, o Transition. Ele vai fazer a transição do Transform 0,25 Easy Out. Vou colocar, na verdade, Easy Out aqui. Fechou? Então eu tô querendo que a transição dele seja feita dos transforms aqui, tá? Por fim, vamos colocar aqui o hover, certo? Então, vamos colocar aqui ó, o nosso hover e before, que eu quero que os dois tenham. Então, hover before, certo? Esse aqui não precisa, né, na verdade. Hover before, quero que seja um transform scale x1. E agora sim, para finalizar, vou colocar só o nosso hover. A cor do texto vai ser diferente e a transição vai ser maior. Beleza? Eu quero que a cor tenha uma transiçãozinha também de fade para não ficar uma coisa muito feia, tá bom? Então, aqui a gente realizou o nosso componente já, tá? A gente só precisa chegar aqui, né? A gente já está todo estruturado. A gente só precisa chegar aqui, colocar o nosso link styled, né? Colocar o nosso link styled aqui e colocar as props que a gente precisa. Então, como por exemplo, o name dele. Então, como que vai ficar o name? A gente vai vir aqui e verificar o isVisible. Na verdade, o name dele tem que ficar aqui, né? Tem que fechar aqui, barra link styled. Aqui tem que ficar o name. Certo? Basicamente aqui vai ficar o name. Só que eu só quero que o nome dele apareça se o sidebar estiver aberto. Então, isVisible. Se isVisible, aparece o name. Se não, não mostra nada. É basicamente isso aqui que eu estou falando. Certo? Agora vai faltar a URL. Então, href, vou colocar aqui. Se tiver URL, você coloca o URL. Se não tiver URL, você coloca um hashtag só para ele não colocar nada. O target vai ser blank, por default. E a propriedade visible que a gente colocou aqui, ó, essa propriedade, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai verificar ela no isVisible, ou seja, nesse cara aqui. A gente vai passar uma propriedade para ele e ele vai verificar. Então, agora sim, nosso componente está pronto. Eu vou pegar esse link aqui, agora eu vou lá na nossa sidebar e embaixo aqui, ó, embaixo do título que eu quero colocar, eu vou colocar, ó, link, certo? Aqui, ó, esse é o nosso link. Eu vou colocar aqui uma URL, eu vou colocar a URL do meu LinkedIn, certo? URL do meu LinkedIn, o name vai ser LinkedIn, claro, e o isVisible,
ele vai receber o is open. É a mesma lógica. Agora sim a gente pode fechar. E vocês vão ver aqui, né? Deixa eu resetar a página aqui. Vocês vão ver aqui que já está funcionando. Perfeito? E agora vocês podem fazer quantos links vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui 4 links. Ok? Repara aqui, ó. Vou pegar, né? Eu basicamente vou substituir pela mesma coisa. E olha só como fica legal. 4 links aqui já. Beleza? Então essa daqui foi a primeira parte da aula de a gente montando o nosso portfólio junto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal que eu vou trazer mais para vocês aqui a toda a parte da continuação para a gente fazer o nosso portfólio, o nosso currículo aqui bem atrativo. Fechou? Valeu!